E aquele negócio que falava assim, o homem ele consegue amar e trair ao mesmo tempo. Isso é verdade. Eu não tô incentivando isso de maneira nenhuma. O adultério é um grande erro de maturidade. O que eu ensino é maturidade espiritual, né? Homens não traiam. Mas esse padrão existe no macho. Alguns, por terem perdido, às vezes, a admiração fora do relacionamento, vão buscar a admiração da amante. A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal Família e Casamento Projeto de Deus. No vídeo de hoje, gostaríamos que vocês assistissem junto com a gente ao que o teólogo Lucas Scudder fala com relação às traições que acontecem dentro dos casamentos e dos relacionamentos. Vamos assistir junto e eu queria que você comentasse sobre esse vídeo. No caso extraconjugal. Porque a esposa critica, ou porque a esposa não admira mais, ou porque a esposa não cuida, ou porque a esposa ali não está disponível efetivamente. Ele vai lá e vai com a amante, porque daí ele vai ter o tempo bom. Porque com a amante, ele vai passear, ele vai no jantar, ele vai no motel. Ele não tem compromisso nenhum com a amante. Ele só tem lazer. Então é óbvio que ali ele só vai ter momento de admiração. Então ele busca na amante aquilo que ele deixou de ter dentro de casa. Mas por quê? Porque falta maturidade de ele iniciar diálogos difíceis com a esposa. O homem consegue manter um vínculo afetivo com uma mulher e buscar satisfação íntima com a outra mulher. Isso a neurociência consegue mostrar pra gente já. Tá? O macho é promíscuo. Isso é uma ilusão que os machos têm, que eu chamo de ilusão do harém. Isso é uma programação inata no macho, no mamífero, onde a natureza incutiu no macho uma tendência, uma compulsão a espalhar o seu pólen, o seu sêmen. Então, enquanto esse homem está no nível do macho, do mamífero, ele vai espalhar com promiscuidade. A gente não pode tentar tapar o sol com a peneira. Homem imaturo trai. A grande maioria dos homens são imaturos. A grande maioria dos homens traem. A mulher trai por razões drasticamente diferentes. Drasticamente diferentes. A mulher feminina, ela trai quando ela vê que o amante é mais homem do que o parceiro dela. É um processo de transição que ela quer fazer para obter mais segurança, porque com esse ela não sente segurança, mas com o outro ela sente mais segurança, então ela trai já querendo fazer a transição do relacionamento. Normalmente o processo de traição feminino é irreversível. Ela não vê aquele homem que ela está se relacionando mais com respeito e com admiração, e é exatamente por isso que ela se permitiu trair. E ela vai trair com um homem que, na visão dela, na maturidade dela, tem uma qualidade de masculinidade superior. E é exatamente isso que motiva ela a trair, já intencionando uma troca de parceiro. Porque o que motiva essa traição feminina é uma busca de um patamar de segurança superior. O que motiva o macho a trair é simplesmente prazer sexual. O homem não tem coragem de verbalizar a insatisfação dele com relação ao casamento, ao matrimônio, e falar com ela sobre desalinhamentos que estão fazendo ele ficar insatisfeito no casamento. E ouvir o lado dela também, porque provavelmente ela está insatisfeita com várias coisas também. Porque ela não está simplesmente falando assim não pra ele do nada. Sendo que ela casou com ele sei lá quantos anos atrás. Ela provavelmente está indisponível para esse homem porque ela já não se sente respeitada, porque ela não se sente admirada, porque ela não se sente valorizada, porque ela não se sente segura. Uma mulher, quando ela não admira um homem, ela não consegue se entregar. No momento que a mulher perder a admiração por aquele homem, o homem perde a mulher. E é meio que por isso que 80% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. Tipo, ela vira uma chave e ela fala, desisto. Ele não vai mudar. E, cara, ela virou a chave, já era. Porque ela perdeu a admiração, entendeu? Ela não consegue olhar mais pra aquele cara como um homem. Ela vê ele como um loser, como um fracassado. Ela divorcia, ela fala assim, cara, eu não tenho admiração com esse cara mais, eu não quero um relacionamento com esse homem mais. A imatura trai. Por quê? Porque ela quer ainda o status relacional de estar em um relacionamento, mas ela não quer bancar a fase de solteira intermediária. Então ela trai já esperando que o próximo vai assumir ela e ela sai de um relacionamento e entra no outro. Roda bonito. Que é normalmente o que acontece. Porque o cara com que ela traiu, ela não sabe disso, porque ela é imatura. Mas o que ele tá pensando? Cara, se ela traiu o marido dela comigo, ela tá achando que ele vai assumir ela depois que ela traiu o marido dela com ele. Não vai. Raramente assume. Tem que ser muito panguá pra assumir.
Tem que ser um cara muito capacho. E aí ela vai ter que ser ultra masculina. Essa vida também é um inferno pra mulher. Porque ela vai ter que ser líder, ela vai ter que ser protetora, ela vai ter que ser provedora. E o cara é um banana. Aí você fala assim, cara, eu saí de um cara que era um traste caindo banana. Eu tô trocando 6 por meia dúzia. Tipo, lixo por lixo. Então, os motivos de traição, em generalidade, são drasticamente diferentes dos homens e das mulheres. Trazendo para um lado espiritual isso que o teólogo acaba de falar, nós precisamos ressaltar que quando você coloca Jesus Cristo no centro da relação, aí sim você começa a vigiar com relação a essas questões de traição, questões de fidelidade no sentido de pornografia. Tudo começa dentro de casa. Muitas vezes o marido está ali em casa sozinho, e aí ele vai, abre o notebook, entra nas redes sociais e começa a ver pornografia. Ali começa a infidelidade. E depois ele começa a buscar coisas fora, que aí já gera traição. Então também tem esse lado. Quando você não tem um respeito pelo que significa Deus, quando você não tem um respeito pelo lado espiritual, você não consegue respeitar sua esposa em casa. Claro que existem casos e casos, mas o lado espiritual, o lado com Jesus, o lado religioso, vamos dizer assim, ele é importantíssimo na vida da pessoa. Quando eu falo religioso, não estou falando de religiosidade, estou falando daquilo, buscar a Deus, estar ligado com algo divino. Aí sim você consegue burlar e consegue se proteger de certos pensamentos e de certas ações. Vamos continuar assistindo o vídeo. Tem muitas mulheres que idolatram o masculino. Elas acham que empoderamento feminino é feminilidade. Empoderamento feminino não é feminilidade. Empoderamento feminino é masculinidade. Elas estão mimetizando padrões masculinos comportamentais. Sendo mais competidoras, sendo mais agressivas, sendo mais acirradas, querendo tomar a liderança da frente de tudo. Esses padrões são masculinos. Essas mulheres que estão achando que empoderamento feminino é aumentar a feminilidade delas, na verdade não, elas estão suprimindo a feminilidade delas e colocando masculinidade no lugar. Feminilidade tem um outro poder totalmente diferente, onde ela atrai resultados sem esforço. Masculinidade é aquilo que você conquista através do esforço. Feminilidade é aquilo que você atrai sem esforço. Quando você tem uma mulher, hoje, e a narrativa social moderna é isso, é uma idolatria ao masculino. As mulheres acham que o feminismo, que as ideologias feministas ganharam espaço para as mulheres, na verdade, piorou em muito a vida em geral das mulheres. Elas ganharam direito aqui, ganharam direito ali, mas a vida em geral das mulheres piorou. Porque elas ganharam responsabilidades que elas não tinham antes. Realmente a questão da traição é um assunto difícil, porém ele tem que ser colocado. O objetivo do canal Família e Casamento Projeto de Deus é manter os relacionamentos, é ajudar os casais, mas a gente tem que tocar nesses assuntos delicados para quê? Para que as pessoas possam entender que existe esse tipo de coisa acontecendo até no meio evangélico. Então precisamos nos proteger através da palavra de Deus, através do conhecimento bíblico. Isso nos protege dessas ações malignas que muitas vezes acontecem tanto na vida do homem como na vida da mulher. E o casal tem que estar sempre orando junto, lendo a palavra de Deus, para ficar firmado na fé. E aí o inimigo não vai destruir. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Não se esqueça de compartilhar com mais pessoas para ajudar também no relacionamento. E na descrição eu vou deixar o link de todos os e-books que vão ajudar no seu relacionamento. Que Deus abençoe a sua vida.